Os humanos inventaram um monte de coisas malucas para ir de ponto A ao ponto B. Amarramos caixinhas em cavalos e as colocamos sobre rodas. Descemos por trilhos em tubos de metal e pedalamos em bicicletas enormes, antes de, eventualmente, inventar o que conhecemos como o carro. Desde que o primeiro automóvel enfeitou as estradas em 1886, algumas pessoas tiveram algumas ideias únicas sobre como melhorar o conceito. De carros voadores a limusines duplas. Vem comigo dar uma olhada em alguns dos carros mais engraçados e malucos já feitos. Cramp Car. Quando a BMW ouviu a frase transporte pessoal na década de 1950, acho que eles entenderam muito literalmente, se nós considerarmos o Isetta. Medindo apenas 2,20 metros por 1,40 m, o Isetta é um dos carros mais minúsculos que já foram construídos. Você pode não se surpreender ao saber que o Isetta foi originalmente feito por uma empresa chamada Iso, que projetava scooters e geladeiras, visto que parece um cruzamento entre os dois. A BMW comprou avidamente o design e a licença deles, pois os regulamentos alemães da época permitiam que as pessoas dirigissem carros menores com apenas uma carteira de motorista de motocicleta. Para tornar o Isetta o menor possível, o carro não tem porta-malas e apenas uma porta, onde o volante fica preso. O Isetta só podia conter cerca de 5 galões de gasolina, mas era incrivelmente econômico e foi o primeiro carro a atingir uma taxa de consumo de combustível de 33 km por litro. Embora, como você pode imaginar, não era muito poderoso, com uma velocidade máxima de 85 km por hora e com 12 cavalos de potência, que é bem menos do que máquinas de cortar grama hoje em dia. Ainda assim, as pessoas adoravam o pequeno Isetta, e foi o carro monocilíndrico mais vendido em todo o mundo após o lançamento. Custava apenas $1.048, pouco mais de $10.366 hoje em dia. E embora esse pequeno carro perdeu sua popularidade depois dos anos 60, a empresa suíça Micromobility está dando um reboot com seu minúsculo carro elétrico Microlino, de 2 lugares, que vai estar disponível logo logo. Parece que ficar apertado vai estar na moda mais uma vez. Tubo de humor. Qual é o futuro das viagens? Ferrovia internacional de alta velocidade, carros voadores, viagem espacial comercial. De acordo com a Toyota, é um casulo bem estranho, que muda de cor quando você está com fome. O que você está vendo agora não é um veículo utilizado em Tron, ou em um redesenho de ficção científica do Isetta, e sim a visão do futuro da Toyota, o FV2. Se eu fosse adivinhar, teria dito que seria algo com Future Variant, mas parece que é Fun Vehicle, ou veículo divertido. Que gracinha. Na cápsula cabe um único passageiro, que é acionada simplesmente mudando o peso do seu corpo. Então, é mais como um Segway do que um carro. Embora esse Super Segway venha com recursos super estranhos. Para começar, o FV2 é capaz de mudar de cor, dependendo do humor do motorista. Se você está lutando para pensar em que isso poderia ser útil, espera só para ouvir isso, porque o FV2 pode ser conduzido de pé. Até onde eu saiba, a Toyota nunca explicou essa estranha decisão que eles tomaram. Talvez para que você possa esticar as suas pernas ou respirar um ar puro. Com certeza é melhor do que apenas abrir a sua janela. O veículo foi exibido pela primeira vez em 2013, mas até onde sabemos, não há planos para torná-lo comercialmente disponível em breve. Mas é estimado que se ele entrasse no mercado agora, poderia chegar a $45 mil mais ou menos. No mínimo, esse tubo de humor é um ótimo jeito de anunciar a sua raiva na estrada para o mundo. Ou você pode apenas se levantar e fazer isso pessoalmente. Need for Speed. Em 1998, a fabricante de automóveis britânica, TVR, teve um sonho. Eles queriam ganhar Le Mans, a prestigiosa corrida de 24 horas realizada perto da cidade francesa de mesmo nome. Para fazer isso, eles criaram o Cerbera Speed 12, um demônio absoluto em forma de carro. Ele foi alimentado por um motor V12 de 7,7 litros, que é composto por 2 motores Cerbera, combinados em um só. E para aumentar ainda mais a potência desse motor, o carro pesava aproximadamente 998 quilos. Para perspectiva, a NASCAR exige que todos os seus carros pesem pelo menos 1.496 quilos. Apesar de estar limitado a uma impressionante potência de freio de 675 cavalos, o carro podia atingir 97 km por hora em menos de 3 segundos. Infelizmente, o Speed 12 nunca foi autorizado a correr em Le Mans, pois algumas mudanças de última hora nas regras significavam que o carro não podia competir. Então a TVR decidiu tornar o Speed 12 comercialmente disponível, mas houve modificações para que fosse mais seguro na estrada. Brincadeira, na verdade deixaram ele mais rápido. O Speed 12 tinha uma potência incrível de mais ou menos 800 a 960 cavalos, e no ambiente de teste ele atingiu velocidades superiores ao McLaren F1.
o carro mais rápido do mundo naquela época, com uma velocidade máxima de 372 km por hora. Para pôr isso em perspectiva, o carro mais vendido nos Estados Unidos, em 1998, era o Toyota Camry, com uma velocidade máxima de 200 km por hora. Então, por que esse carro da morte não foi disponibilizado ao público? Então, um certo dia, Peter Wheeler, o chefe da TVR, deu uma voltinha em sua própria criação. E o que ele disse quando voltou foi basicamente: meu Deus, não dá para deixar as pessoas dirigirem essa coisa. É muito perigoso. É isso mesmo, o próprio CEO de uma empresa automobilística realmente tomou a decisão pelo bem comum em vez do lucro. Vai anotando aí, Elon Musk. Carro aquático. Imagina só isso. Foi um dia longo e estressante no seu trabalho. Você está dirigindo para casa, chegando em uma ponte, quando é recebido pelo engarrafamento mais profano que você já viu. Então, por que não transformar o seu carro em um barco e atravessar a água? Bom, porque fazer isso simplesmente não é possível, né? Diga isso para o grupo Quandit, que em 1961 criou o Amphicar aquático. Embora despretensioso de frente, se você olhar por trás desse carro, você verá duas hélices além do tubo de escape comum de um carro normal, permitindo que ele navegue com facilidade. Embora seja impressionante que o Amphicar funcione, ele foi atormentado por problemas. Depois de desembolsar $28.660 em dinheiro de hoje em dia, você ainda teria que pagar o seguro desse veículo em dobro. Um seguro para carros e um seguro para barcos. E você iria precisar desse seguro, porque o Amphicar era bem frágil. Ele enchia de água se você não puxasse a alavanca para deixar as portas à prova d'água, e ainda assim precisava de manutenção após cada viagem na água. Além disso, você seria motivo de chacota de proprietários de carros e de barcos, porque o Amphicar era muito lento. Na terra, ele andava no máximo a 113 km por hora, e mais ou menos 12 km por hora na água. Assumindo condições não agitadas, é 3 vezes mais rápido do que caminhar. É por isso que o Amphicar às vezes era chamado de o barco mais rápido em terra e o carro mais rápido em água, e foi descontinuado em 1967. Mas os barcos aquáticos percorreram um longo caminho desde então. Permita-me apresentar o Dobbertin Surface Orbiter. Esse veículo bizarro com aparência de foguete foi construído por Rick Dobbertin ao longo de 4 anos, usando todas as suas economias de vida, e um velho caminhão-tanque de leite. Rick não poupou despesas, pois o Orbiter estava equipado com um motor de 250 cavalos de potência, um sistema de navegação oceânica e volantes separados para terra e mar. Rick construiu o Orbiter para que ele e sua esposa Karen pudessem fazer uma viagem romântica única ao redor do mundo. Infelizmente para Rick, estar em um tubo apertado e instável no meio do oceano não fez maravilhas para o seu casamento. Quando partiram em sua grande jornada em 1993, Karen rapidamente ficou enjoada, e os dois ficavam apenas discutindo. O divórcio dos Dobbertin se seguiu pouco depois de voltar para casa. Quando perguntaram para ela, sua esposa disse que apesar de tudo, ela tentaria essa viagem mais uma vez, mas não com Rick. Ouch! Avatar 2, o futuro. Uma época não muito tempo atrás, Avatar de James Cameron estava por toda a parte. Foi o filme de maior bilheteria de todos os tempos. Teve algumas adaptações de videogame e até ganhou um parque temático de $400 milhões. Embora o legado mais estranho do filme tenha que ser o AVTR, ou Avatar, um dos carros conceito mais incríveis já construídos. Para começar, o AVTR da Mercedes-Benz está equipado com rodas brilhantes e lisas, que podem ser usadas como sinais, mesmo de lado. Mas essas rodas estranhas não são apenas para decoração, porque o AVTR é capaz de se mover lateralmente como se fosse um caranguejo. Meu Deus do céu! Imagina só nunca mais precisar fazer uma baliza em sua vida. E a parte avatar do carro vem de sua característica mais distinta, a sua pele. Esses pequenos painéis na parte de trás do carro se inclinam e giram em resposta ao ambiente e parecem pequenos folículos capilares. São usados para alterar a aerodinâmica dos carros e aumentar o seu poder de frenagem. Mas o elemento mais desconcertante do AVTR é o fato de não ter volante. Ele é totalmente controlado pelo que poderia ser chamado de mouse de carro, um teclado estranho em que você descansa a palma da mão e inclina para controlar o veículo. Maravilha, agora eu tenho que me preocupar com cãibra no pulso enquanto eu vou para o trabalho. O AVTR tem uma velocidade máxima de 359 km por hora, com 469 cavalos de potência. Mesmo sendo baseado em ficção científica, ele tem um poder de desempenho de verdade. Embora não há data de lançamento para esse veículo, é estimado que o preço vai estar em torno de uns $39 mil. Quem sabe o que veremos primeiro, esse carro ou a sequência de Avatar? Por favor, James, já fazem mais de 10 anos. O carro-mala.
Embora possa parecer difícil de acreditar, as pessoas só colocaram rodas nas malas em 1961. Isso quer dizer que a humanidade levou o mesmo tempo para colocar rodinhas na mala quanto para lançar o homem no espaço. Só que o mais louco de tudo é o fato de que apenas 30 anos depois, um espertinho na Mazda decidiu colocar um motor e um volante em uma mala de rodinhas. Esse é o carro Mazda Suitcase, e foi vencedor da competição Fantasy Yard da Mazda em 1991. O objetivo do evento era que funcionários criassem o meio de transporte mais exclusivo e inovador que eles pudessem imaginar. E parece que eu vou ter que concordar, porque esse carro-mala aqui é realmente incrível. O veículo foi feito de uma mala Samsonite que pode ser aberta e dobrada em um carro minúsculo e dirigível. Apesar de seu tamanho, esse pequeno veículo podia atingir 29 km por hora. E com o tanque cheio, ele podia funcionar por até 2 horas. Se esse negócio não parecesse ridículo, poderia ter sido um ótimo jeito de atravessar a cidade. No final, a Mazda encomendou apenas alguns protótipos antes de considerar um empreendimento não lucrativo, e hoje em dia restou apenas um. Deve ter sido uma notícia triste para os seus investidores, que aparentemente queriam facilitar a navegação no aeroporto. Eu não sei quanto a você, mas dirigir um veículo a 29 km por hora dentro de um aeroporto cheio deve ser bem mais estressante do que chamar um táxi. Pivo 2. Até agora vimos designs de carros do futuro muito interessantes. Mas na minha opinião, eu acho que eles são um pouquinho sem alma. Bom, aqui está uma visão um pouco mais saudável do futuro. Apresentando o Pivo 2. Esse pequeno, adorável e totalmente elétrico carro-ovo feito pela Nissan, lá em 2007, no mínimo conseguiu apresentar um conceito mais ousado e único do futuro. E sendo uma atualização de um conceito Pivo original, feito em 2005, o Pivo 2 priorizou a conveniência sobre a ostentação. As rodas do Pivo 2 tinham cada uma delas o seu próprio motor e estavam em pequenas cápsulas destacadas de seu corpo principal. Isso significa que elas podiam girar, permitindo que o carro se movesse em qualquer direção. O corpo também pode girar a 360 graus, para que possa sair ou entrar com facilidade em qualquer lugar. Mas a maior característica do Pivo 2, no entanto, tem que ser a sua cabeça de robô falante. Esse carinha iria funcionar como o seu navegador, alegremente dando instruções, informações e até mesmo elogios. Mas isso não é tudo. Ele também iria perceber em que humor o motorista estava e tentaria animá-lo se estivesse triste. Em 2011, a Nissan demonstrou o Pivo 3, que é, infelizmente, mais fraco em todos os sentidos. Faltou o manuseio do Pivo 2, e mais importante de tudo, abandonou a cabeça do robô. O que aconteceu com esse carinha? Infelizmente, essa foi a última vez em que ouvimos falar da linha Pivo. Eu sei que o Avatar e o FV2 são bem legais e tudo mais, mas eu prefiro viver em um futuro com o carro robô cantando. Não seria fofo? Diz aí nos comentários abaixo, e também se inscreva para ter um conteúdo futurista com alma. O Limo Master. Jay Ohrberg é um mecânico mágico. Ele é responsável por veículos de filmes como os carros dos Flintstones, Kit de Knight Rider, o Batmóvel de 1989 e o clássico DeLorean, do filme De Volta para o Futuro. Com um portfólio tão impressionante assim, é difícil acreditar que as criações mais malucas desse cara não apareceram em filmes. Ele dedicou seu tempo livre para criar as limusines mais malucas que você já viu em sua vida. Temos como exemplo a sua Wide Limo, alimentada por 2 motores Cadillac FWD. Essa limusine tem 9 metros de comprimento e mais de 2 vezes a largura de uma limusine comum. Isso é aproximadamente 2,60 metros de largura, que é espaço suficiente para colocar uma cama king size bem no meio do carro. Mas o melhor veículo de sua coleção, com certeza, é esse aqui, o American Dream. Essa fera custou 4 milhões de dólares para ser construída, e é o carro mais comprido do mundo, pelo menos de acordo com o Guinness. Medindo absurdos 30 metros de comprimento ao todo, o American Dream possui 26 rodas, uma cama de água king size, um heliporto e até mesmo uma piscina. Isso que eu chamo de uma coleção bem impressionante. Com todo esse comprimento, o American Dream não é o carro mais rápido de todos, e obviamente é péssimo para fazer curvas. Ele tinha uma dobradiça no meio que o ajudava a navegar em curvas fechadas, mas precisava de 2 motoristas em compartimentos separados para que isso acontecesse. Fazer uma curva bem fechada com algo tão longo é praticamente impossível. Só que, mesmo que fosse, ia ser tão ridículo quanto essa imagem feita em Photoshop. Se não pior. Opel H. Aqui vai uma pergunta para os mais velhos. O que vocês estavam fazendo no primeiro ano de faculdade? Festas? Brincadeiras estúpidas? Ou você entrou no clube dos nerds? Ou estava apenas juntando coragem para fazer alguma dessas coisas? Tirando a minha juventude desperdiçada de lado, aposto que você não estava projetando carros futuristas para empresas multimilionárias, mas é isso que faziam os alunos da Universidade de Pforzheim.
Em parceria com o fabricante de automóveis alemão, Opel, eles criaram essa visão em comum do futuro. Eu lhe apresento o grande Opel H. Ao contrário do AVTR ou do FV2, o Opel H foi desenvolvido em um conceito de viagens autônomas de longa distância. Como resultado, o carro foi desenvolvido com ênfase no conforto sobre todo o resto. E já que esse carro vai ser autônomo, ele não vai precisar de um volante, ou seja, mais espaço para suas pernas. Os bancos atrás do carro também ficam virados para trás, permitindo uma quantidade parecida de espaço. O espaço entre os bancos dianteiros e traseiros é usado para armazenamento, em oposição a um vazio entre os passageiros e o motorista. A frente e a traseira do carro também são totalmente transparentes, para que você possa ter uma boa vista de cada quilômetro que você percorrer. O Opel H é um mero conceito por enquanto, o que é péssimo para mim, porque eu sempre estou apertado em carros comuns. Que foi? Eu tenho mais de 1,80. Não dá pra dizer pela minha voz? Peugeot 20 Cup. É uma moto? É um carro? Não, é o Peugeot 20 Cup. Parece que o criador desse incrível automóvel começou a fazer a parte traseira do carro, mas de repente ficou com preguiça. Só que existe um termo para esse tipo de veículo. O Peugeot 20 Cup é tecnicamente um triciclo reverso com um design de girino. Em outras palavras, isso significa que a dianteira do carro parece totalmente comum, mas a traseira possui apenas uma roda atrás do banco do motorista. Ou seja, um motocarro. O 20 Cup foi construído para testar e exibir o então novo motor do Mini Cooper 2005. Apesar de seu pequeno tamanho, o motor foi um esforço colaborativo bem poderoso entre a BMW e a PSA. Esse motor de 4 cilindros consegue gerar até 170 cavalos de potência, o que realmente é muito mais do que a maioria dos carros comuns, com 120 cavalos. Enquanto a velocidade máxima do 20 Cup nunca foi registrada, o Mini Cooper 2005 consegue atingir mais ou menos 230 km por hora. O 20 Cup pode ir de 0 a 60 em menos de 5 segundos, que é mais rápido do que o Cooper, com 6,6 segundos. A menos que a Peugeot saia com estatísticas oficiais, nunca saberemos o quão bem esse irmãozinho de aparência estranha se comporta. O Octo Alto. Você pode ficar surpreso, mas as pessoas estavam projetando carros do futuro estranhos, antes mesmo de ter visto um. M.O. Reeves, por exemplo, em 1911, olhou para o carro ainda novo e pensou, cara, podiam ter colocado muito mais rodas naquela coisa. Esse é o Octo Alto, e não há prêmios para descobrir de onde vem esse nome. Mas para ser justo com Reeves, sua ideia de 8 rodas fazia bastante sentido. Na década de 1910, as estradas eram bem mais esburacadas, e os pneus antigamente não duravam tanto quanto hoje em dia. Inspirado em vagões de trem, Reeves pensou que adicionar mais rodas daria uma distribuição de peso mais uniforme em um automóvel, e portanto, menos desgaste em cada pneu individual. O design dele funcionou incrivelmente bem, lidando com solavancos e buracos muito melhor que outros carros da época. Mas no fim das contas, o Octo Alto era muito caro para pegar na moda. E para obter lucro, o Octo Alto precisava ser vendido por mais ou menos $3.200, ou mais de 93 mil hoje em dia. E é uma pena que essa moda não tenha pegado. Eu até consigo imaginar como os carros hoje em dia iriam ficar. Ar radical. Por alguma razão, desde sua invenção, as pessoas gostam de olhar para os carros, que obviamente foram inventados para ficar no chão, e pensar, e se esse negócio pudesse voar? Um desses indivíduos foi Stefan Klein, que passou os últimos 20 anos de sua vida tornando esse sonho realidade. Fundando a Klein Vision em 2017, ele trabalhou incansavelmente com cientistas e engenheiros de todo o mundo para dar vida à sua visão de ficção científica. Após intensas simulações realizadas na Universidade de Tecnologia de Brno, a empresa eslovaca SK Model produziu materiais compostos especiais para o projeto, e testes vigorosos foram conduzidos em Xangai, na China. 4 anos depois, junto de quantias incalculáveis de dinheiro, o Aircar de Klein completou com sucesso um voo interurbano. Em 2021, as asas do veículo são dobráveis e retráteis, para que ele possa fazer a transição facilmente do modo de condução para o modo de voo. A fuselagem aerodinâmica do Aircar tem espaço bastante para um motorista e um passageiro, ambos equipados com paraquedas em casos de emergência. As informações sobre o design do Aircar são protegidas por dezenas de patentes, então não sabemos muito sobre sua velocidade, consumo de combustível ou custo. Mas ainda assim, se esse for o futuro, eu estou muito animada para ver como serão as perseguições policiais em alta velocidade. Hot Wheels. Lembra nos desenhos animados quando carros antigos iam muito rápido e seus pneus pegavam fogo? Embora as rodas desse próximo carro não estejam literalmente em chamas, ainda são uma explosão em brasa do passado. O Golden Sahara de 1958 recebeu esse nome pelo fato das suas rodas brilharem em um tom de laranja. Segundo seu criador Jim Street Skonzakis,
Isso era para fazer o veículo ficar bem mais visível no escuro. Feitos pela Goodyear, famosa pelos dirigíveis, esses pneus eram feitos de neotano, uma borracha sintética translúcida preenchida com iluminação interna. Embora obviamente incrível, o Sahara também estava muito à frente de seu tempo, de maneiras mais práticas. Um sensor embaixo do carro iria acionar os freios se detectasse algo se movendo na frente, e o Sahara poderia ser parcialmente controlado por meio de um pequeno controle remoto. Embora as especificações exatas não sejam conhecidas, o Golden Sahara deve ter usado o motor Capri Lincoln V8, que produzia 225 cavalos de potência. Como você pode imaginar, esse carro ousado e futurista não era barato. Na época foi alegado que ele valia mais ou menos $75 mil, ou 635 mil hoje em dia. O único Sahara dourado conhecido existente foi comprado em leilão em 2018 por $350 mil e foi finalmente restaurado à sua antiga glória em 2019. Será que tem um Hot Wheels desse carro? Faça o Wumbo. O bonitinho e compacto Fusca da Volkswagen encantou milhões de pessoas durante décadas. Só não pesquise no Google quem encomendou o original. Com um passado sórdido à parte, Richard Tupper e seu filho deram uma olhadinha no carro minúsculo e decidiram que gostavam dele, mas que preferiam que fosse maior. É por isso que eles construíram o Huge Bug, um Fusca 1959 totalmente funcional, que é 40% maior do que o original. Mas criar essa paródia da engenharia da Volkswagen não foi tarefa fácil. Tupper e seu filho tiveram que escanear cada parte do Fusca original, e então aumentar o tamanho em 40% em um programa de edição 3D. E depois eles tiveram que construir tudo sozinhos. Mas o esforço valeu a pena, pois dizem que o Huge Bug lhes custou 3 anos e $15 mil para fazer. Mas agora o carro vale mais ou menos $1.250 mil. Um retorno de 840%. Nada mal. Eu só posso imaginar o que mais dá pra fazer com um Fusca velho. Rolar tudo em uma bola para transformar numa exposição em um shopping como esse aqui, em Amsterdã? Eu acho que eu prefiro meu carro maior do que em forma de bola. Mas caso você esteja se perguntando, por maior que seja o Huge Bug, essa não é a maior versão gigante de um carro já registrada. A honra desse prêmio vai para esse gigante inacreditável. O veículo foi encomendado pelo excêntrico bilionário Sheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan, apelidado de Rainbow Sheikh, ou Sheikh do Arco-Íris. Esse Dodge Power Wagon dos anos 1950 é 64 vezes maior do que o caminhão que se baseia, com 6 metros de altura e incríveis 55 toneladas. Parece que seu interior é uma casa totalmente habitável, completa com quarto e banheiro. Além disso, o caminhão não é apenas para exibição, realmente dá para dirigir. Só que o motor tem apenas 300 cavalos de potência, então não é bem um Power Wagon. O Bum Bum Móvel. Finalmente chegamos ao que deve ser um dos carros mais bizarros, estranhos e completamente desconcertantes já construídos. Eu lhe apresento o Roach Coach. E caso você não tenha percebido só de olhar, esse apelido realmente é escrito com maiúsculas alternadas. Agora, esse veículo pode ser um pouco enganador, já que o Roach Coach de 1978 era um carro para exibição, ou seja, não foi feito para ser dirigido, apenas exibido. E sim, se você acreditar, essa coisa foi considerada decorativa. Projetado por Ed Newton e construído por Dan Brooks e Dan Woods, esse carro foi supostamente construído apenas para impressionar multidões e chamar a atenção de sua empresa, Roach Inc. E parece que funcionou porque tá aí até hoje. E parece que os três estavam bem orgulhosos dessa abominação, já que existem dezenas de modelos envergonhadas tentando ao máximo posar nessa coisa. Alguns podem olhar para essas duas grandes lâmpadas no cockpit e ver um par de olhos, mas para mim, eu não consigo deixar de ver outra coisa. Feels like I'm wearing nothing at all. Quit it! Mas o que você acha? Gostaria de dar uma volta em algum desses carros malucos? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!